Olá, Pode Ser Humano começando o nosso podcast que fala sobre seres humanos, como humanizar as nossas relações. E para falar de humanizar as nossas relações, a gente está entendendo em todos os nossos podcasts que a gente tem que entender que todos somos diferentes. E hoje, nossa convidada especial, ela vai falar sobre um transtorno que atinge 6 milhões de pessoas, mais ou menos, aqui no Brasil, né? Que já estão diagnosticados. Imagina quem não está diagnosticado, né? Nós vamos falar sobre transtorno bipolar. Com a gente é a Bia Garbato. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Vivi. Olha, muito obrigada. É uma oportunidade, assim, muito legal para mim, porque eu tenho falado sobre a minha bipolaridade, mas eu nunca falei sobre a ótica do trabalho. Olha só. As minhas experiências. Então, assim, eu adorei quando vocês me convidaram. Acho que vai ser muito bom. A gente está muito contente. Você sabe que o Pode Ser Humano é um podcast que fala de seres humanos, de pessoas no trabalho. E por isso a gente trouxe esse tema, porque a gente está entendendo que cada vez mais a gente tem que incluir todas as pessoas com todas as suas diferenças. E a gente conhecendo as diferenças que a gente tem, a gente pode acolher mais, ter mais acesso a tudo isso. Então, bom, o que eu preciso falar aqui no meu protocolo inicial todos os dias? Falei do Pode Ser Humano, do nosso QR Code. Antes do nosso QR Code, não. Eu vou fazer minha autodescrição, é isso. Hoje estou começando um pouco embolado, Bia, mas é assim. A gente vai dar tudo certo daqui a pouco. Maravilha. Vou fazer minha autodescrição, então. E aí depois você pode fazer a sua. Legal. Então, eu sou Viviane Dobelinho, uma mulher branca, 1,57 m, cabelo preto curtinho, olhos castanhos escuros. Hoje eu estou vestindo uma blusa preta com uma verde por cima, um casaquinho verde, e uma calça jeans e um tênis. E é isso, essa sou eu. E você, Bia? Olha, eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo aqui comprido, castanho, meio selvagem, que eu fico toda hora tentando arrumar. Hoje está friozinho, né? Então eu tô com uma blusa com uma gola quentinha. E eu sou bipolar, mas visualmente não há nada que indique isso, Entendi. né? Mas essa é a minha descrição. Legal, Bia. Gente, olha só. A Bia, ela é escritora, publicitária, redatora, ela é palestrante, autora do livro que a gente vai comentar daqui a pouco, Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero. E ela tem uma história aqui que ela vai contar pra gente hoje. Mas antes de contar pra gente, nesse QR Code vai estar os links para você vender o seu livrinho. Legal. Certo? É isso aí. Todo o seu material, os seus links, o que você tiver, o que você disponibilizar pra gente nesse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, vai ter. Então, você que está assistindo pode clicar, comprar o livro da Bia, ter acesso aos links dela. Não sei se você trabalha LinkedIn, Sim, Instagram, todas as redes sociais você vai poder contatar a Bia aí. E você vai saber como que ela pode agregar para sua vida, na sua empresa. Já estou fazendo um merchan aqui para você, Opa, Bia. boa, obrigada. Percebeu? Sim, ó. Olha lá. Gente, protocolos feitos? Beleza, tô ótima. Então, vamos lá. Bia, você levantando uma bandeira que a maioria das pessoas querem esconder. Como é que é isso? Olha, essa foi uma grande motivação para mim, para tirar minha bipolaridade do armário, né? Porque é um assunto ainda que é muito estigmatizado. Sim. Então, assim, depois da pandemia, a gente vê a questão mental, graças a Deus, ser mais discutida, né? Acho que as empresas cada vez mais estão fazendo ações em prol disso. E é muito legal. Só que a bipolaridade, eu fui perceber que, mesmo com todo esse movimento, ela ainda é um assunto muito desconhecido. E é muito complicado no trabalho, principalmente, a pessoa abrir isso, passar por um momento difícil e ter esse acolhimento. Então, de fato, esse movimento, para mim, essa coisa de informar aí na ótica do paciente, né? Porque Legal. é muito mais comum as pessoas, profissionais, psiquiatras e psicólogos, falarem, né? Mas se expor é muito difícil. E eu, na minha trajetória, eu fui muito sozinha. Eu tenho 42 anos, mas desde os 16 eu comecei a ter crises eventuais, né? Entre períodos de estabilidade, de vida normal. E eu nunca encontrei alguém que me falasse um pouco como paciente, sua experiência, e que me acolhesse, né? Que eu falasse, olha, não sou só eu não sou louca. Então, é por isso, e é muito legal vocês darem esse espaço para a gente falar mais, né? Nossa, o prazer é muito nosso, porque é isso que a gente falou agora no começo. A gente precisa entender as diferenças, e quando a gente entende as diferenças, a gente
eu acho que tem muito mais facilidade de acolher, sabe? Tirar algumas coisas que a gente... uns estigmas mesmo, alguns preconceitos que a gente tem. Então, você está falando, essa é a minha visão de paciente. E a gente te agradece muito por vir compartilhar com a gente essa visão. Você me contou que começou com 16 anos. Isso. Como é que foi essa crise? Como é que você percebeu? Foi você? Foi alguém da sua família? Olha, só vou voltar um pouquinho para dizer Fica o que à é a vontade. bipolaridade, Tá né? bom. A bipolaridade é uma pessoa que passa por 2 estados de humor Tá. opostos. Um é a depressão, que a gente conhece um pouquinho, que esse é o humor para baixo, essa dificuldade, né, de fazer as coisas. E a gente tem a mania, que é esse polo, que é mais de euforia, né? Então, a pessoa é muito empolgada, muito autoconfiante, cheia de ideias, mas que também tem alguns prejuízos que depois eu vou falar melhor, que é a irritabilidade, a agressividade. Mas o fato é que, aos 16 anos, a minha primeira crise, ela foi uma crise de ansiedade, de pânico, seguida por uma depressão. Foi assim que começou a minha história com a bipolaridade. Muitos anos de diagnóstico de depressão. Tá. Porque é muito difícil você chegar a esse diagnóstico. Porque, pensa, se a pessoa está deprimida, ela vai no médico para receber um remédio para poder sair desse estado. Agora, quando a pessoa está super feliz, ela vai lá, doutor, me cura disso, me trata. Verdade. Então, é complicado. Mas o fato é que eu, com 16 anos, eu estava no último ano da escola. Logo no começo do ano, tive uma prova, aquela coisa de pressão, de expectativa. E eu, não era comum, eu gostava até de prova, adorava a escola, mas eu tive uma crise ali de ansiedade. E eu saí correndo do meio da prova. Então, foi o meu primeiro episódio, assim. Foi muito difícil, porque naquela época as pessoas... imagina, se até hoje, às vezes, as pessoas acham que é loucura, imagina Nossa. há 1000 anos atrás, né? E aí se seguiram outros episódios de pânico na escola e depois virou uma depressão. Mas, felizmente, naquele momento, depois daquele momento, a minha família identificou e eu também, porque assim, depois eu vim a descobrir, com psicoterapia, que tinha um fundo relacionado à profissão, à carreira. Olha que interessante. Porque o último ano a gente define, né? O que a gente vai prestar de vestibular e tal. E eu tinha um conflito, porque eu sempre fui uma pessoa voltada para as artes, então eu gostava de artes plásticas, ainda gosto, a escrita, a arquitetura, e também tinha uma coisa, amava matemática. Olha que diferente. E a minha família tinha uma tradição de executivos. Então, querendo ou não, Tinha havia uma expectativa. Exatamente. Então, eu acho que esse conflito ele me paralisou e me levou, talvez, a isso, seja uma das causas. Mas aí, depois disso, com a terapia, eu acabei fazendo uma coisa muito legal, que eu recomendo, inclusive, que é uma orientação vocacional. Legal. Então, com esse trabalho, eu acabei chegando numa carreira que eu acho que foi muito feliz, porque ela conciliou essa parte empresarial e essa parte artística, que é a publicidade. Verdade. Perfeito. Então, o que você começou com esse processo de depressão, você está me contando, e as crises de pânico. Isso, de ansiedade, que leva ao pânico. Isso. Mas até aí não tinha sido diagnosticada. Não, e mesmo nessa época, não houve um diagnóstico fechado. Porque, pela gravidade do que aconteceu comigo, daquela depressão, era para eu ter sido encaminhada para um psiquiatra. Mas, naquela época, até a psicoterapia era mal vista. Sim, é verdade. Era assim, por que a sua filha faz terapia? É. Psiquiatra era camisa de força. Então, estava fora de questão. As famílias evitavam, né? Evitavam, exatamente. Com essa ideia de estigma, né? Não, eu não quero que a minha filha seja louca, enfim. Meus pais me ajudaram muito, me encaminharam para tratamento, mas a psiquiatra, eu acho que faltou isso. Seria muito bom ter sido tratada desde aquele momento. E quando que alguém deu o seu diagnóstico? Quando falou, olha, na verdade não era bem depressão, não era, você é bipolar. Olha, demorou muitos anos. E ao longo desses anos eu fui tendo crises de depressão. Mas aí quando chegou
teve um momento aí da minha vida que eu estava com uma depressão muito importante e eu estava recebendo muitos antidepressivos. E os antidepressivos, eles são um gatilho para uma crise de mania, de euforia. Okay. Porque você imagina, a pessoa está lá embaixo. Descompensa, né? Exatamente. A pessoa está lá embaixo. Aí você dá um antidepressivo para subir essa pessoa. Uma pessoa que tem só depressão, ela para ali na estabilidade. Uma pessoa que tem essa tendência para bipolaridade, ela passa do ponto. Quando está em estado de mania. Olha, nesse estado de mania, como a gente fica extremamente autoconfiante, a gente acha que as nossas ideias são geniais. E nem sempre são. E a gente quer que todo mundo ache, sabe? Fica com essa autoestima, essa empolgação, incansável. Então, no trabalho, aquela pessoa que até vira à noite trabalhando, um trator. E isso pode, inclusive, ser uma vantagem no ambiente de trabalho. Isso é muito curioso, porque, além da mania, existe um estado que é um pouco mais brando, que se chama hipomania. São algumas características, mas que elas não descolam da realidade. Então, essa pessoa não tem as pessoas ao redor não abordam ela, não levam para o tratamento, nem ela. Então, são pessoas que são muito ativas, muito criativas, essa coisa que eu te falei, muito dispostas para o trabalho, com ideias. Só que existe um momento que tem algumas características que são prejudiciais. É isso que eu ia te falar. Quando você conta essas, fala, nossa, mas então Maravilha. é bom. Olha, para quem sente é bom. Mas existe também uma característica complicada, que é a agressividade. Okay, vem junto. Vem junto a irritabilidade. Então, são pessoas que elas podem criar muitos conflitos com os colegas, com os subordinados. Então, isso é muito difícil também, né? Então, só que, dependendo da cultura da empresa, essa pessoa é valorizada. Brilha, né, aos olhos do chefe, recebem promoções atrás de promoções. E aí, o que acontece é que, geralmente, as pessoas que estão em volta, que estão trabalhando com essa pessoa que está nesse estado, porque não é um estado saudável, é um estado de desequilíbrio. E ele é insustentável também, Bia? Insustentável. Tá. Então, o que acontece? Essas pessoas vão falar com as lideranças, com a RH, e muitas vezes elas recebem justificativas. Olha, conflitos fazem parte, esse profissional rende tanto, ele traz tanto resultado, sabe? E aí, o que você falou, insustentável, porque o que acontece? Esses sintomas geralmente vão avançando. E quando a pessoa passa do ponto, ela pode ser demitida, perder funcionários. Então, ela pode se indispor, né, no ambiente de trabalho e aí acaba tendo uma consequência mais prejudicial. Então, é legal que a empresa, depois eu dou até algumas dicas aí de como a empresa pode identificar, mas é muito importante que a empresa encaminhe essa pessoa para um tratamento médico e que depois ela possa voltar tratada, porque ela vai ser com a mesma eficiência, é uma eficiência consistente, vamos dizer assim, sabe? Então, são ideias realmente pertinentes. A pessoa pode voltar com as mesmas oportunidades, né? Isso que é importante que a empresa garanta. Essa criatividade, então, essa coisa, essa força que a pessoa tem, ela continua nela, não é só em crise. Na verdade, quando você está... se eu estou entendendo, tá, Bia? Você me corrige. Isso são características dela também, que são super potencializadas quando você está nos episódios de mania que você está me contando. Exatamente. Quando ela trata isso, na verdade, ela continua com essas competências, mas de uma forma mais branda e sustentável. Exatamente. Então, ela está contratada, ela tem um currículo, ela tem uma experiência, ela tem qualidades, capacidades. E quando ela entra nesse estado, essa coisa fica exagerada. Então, eu acho que a empresa, para identificar isso, tem alguns sinais, né? Tá. Então, esse profissional, ele pega e muda de comportamento. Se é uma pessoa que está há muito tempo na empresa, de repente, ela começa a ficar super falante, super desinibido, protagonizando, né? Chamando a atenção para si. E, de repente, você percebe, puxa, essa pessoa não era assim, que estranho. A outra coisa que é importante é essa escuta para as pessoas que trabalham com ela.
Porque são justamente as pessoas ao redor, mesmo a família, que vai poder perceber. Porque a pessoa, ela está super bem. Ela não consegue se perceber, afinal, ela tem um transtorno. É difícil, né? Principalmente quando é hipomania. Quando você está grave e você vê consequências drásticas na sua vida, é mais fácil de você enxergar. Mas quando você está tendo resultados positivos... Não, e ganhando parabéns na empresa, Exato. Um prêmio, né? Por que você vai... Não, deixa eu aqui, deixa eu nessa situação, Exato. Vou procurar ajuda. E se indispondo com todo mundo, né? E aí, de repente, você passa do ponto, perde um cliente, por exemplo, né? Então, outra coisa que eu acho fundamental é esse conhecimento da empresa a respeito da doença. Porque é a única forma dela poder identificar. E aí, ela identificando, é isso que ela pode, sendo uma empresa que tem esse conhecimento, que tem essa consciência, ela pode ajudar esse profissional a voltar de uma maneira benéfica, com todas as capacidades dele, que a gente falou, são pessoas que elas não são definidas apenas pela bipolaridade, né? Elas estão lá porque elas têm muito valor. Sim. Ô, Bia, você trabalhava, né, na época assim, que você teve acesso ao seu diagnóstico, quando você soube, você trabalhava em algum lugar? Como é que foi? Alguém te ajudou a perceber isso? Ou foi você mesmo com autoconhecimento e alguém falando, não sei, como é que foi essa descoberta e como é que isso funcionou no seu local de trabalho? Olha, a minha trajetória profissional, ela começou lá na faculdade com um estágio em agências de publicidade. Tá. Foi muito bacana. Aí, quando eu me formei, eu resolvi ter uma experiência internacional, ampliar a minha cultura, e eu fui morar fora, fui para Barcelona estudar artes plásticas. Até voltei muito apaixonada, fiz até um mestrado, mas a minha área mesmo era publicidade, então eu voltei para a agência, atendendo grandes clientes. E eu fiquei por muito tempo em agência. Então, nas agências, eu tive principalmente depressões, alguma coisa de ansiedade, que eu posso te contar que tem casos muito interessantes. Quero. Mas eu vou falar da mania, que como é um estado mais desconhecido, e você me perguntou como é que eu fui diagnosticada junto com o trabalho. Isso. Após o período de agência, eu me casei e montei uma produtora de som, que faz ainda, porque eu não estou mais lá, mas segue, né? Trilhas para publicidade e para cinema e série. Era eu, meu marido e o irmão dele, meu cunhado, que por acaso acabou casando com a minha irmã. Não. Então, a produtora se chamava Casa da Sogra, porque era Sério? verdadeiramente isso. Maravilhoso o nome. E eu tive um período que eu fiz coisas das quais eu me arrependi muito. Então, a gente tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que era maravilhosa, como pessoa, como profissional. E eu, em algum momento, impulsivamente, eu demiti essa pessoa. Então, assim, a gente perdeu, assim, uma profissional incrível. E foi isso. De repente, do nada, eu demiti. Eu era sócia e ela não ia querer voltar. Isso foi um caso. Teve um caso de um almoço com clientes nossos que eu estava assim, estava muito agitada, hiperatividade mental. E assim, foi um almoço que durou 2 horas, porque eu mesma prolonguei o almoço. Só eu falei. Eu não comi um grão de arroz. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que pôde contar essa história depois, mas eu empolgadíssima, falando, e o cliente escutando. Por acaso era um cliente antigo e permaneceu, mas ficou bem chato. E, por fim, outra história de mania foi quando eu fui numa prospecção de um cliente e eu lá de pé, apresentando o portfólio, eu gritava. Falava palavrão. Eu falava assim, vamos trabalhar, gente! Batia na mesa. Então, assim, uma coisa over, mastigava chiclete. Realmente, eu estava ali descolada, né? E adivinha se eu consegui o cliente? Claro que não. Não, né, gente? Ainda bem que não, no final. Então, esses foram exemplos. E aí, você me falou da percepção, né? Como é que as pessoas identificaram? Geralmente tem muito da família, como eu te disse, de pessoas que convivem e estão vendo aquele comportamento. A minha sorte é que essa crise de mania mais grave aconteceu quando eu era sócia do meu marido e do meu cunhado. Então, eles, tanto como sócios quanto com família, eles conseguiram me abordar e mostrar as consequências. Perdemos essa pessoa, perdemos esse cliente, não conseguimos cliente e tal. E aí, eu entendi envolvida. Porque, olha, é uma sensação maravilhosa mesmo. Porque tá ligado com a alta performance, né? Exato. Como assim? Vou perder? É um benefício que eu tenho, né? Eu sou reconhecida por isso. Quem
quem serei eu sem isso, né? E é uma sensação de felicidade absoluta. É assim, é uma das melhores coisas da vida, assim, é incrível isso. Por isso que é tão difícil de tirar essa pessoa desse lugar. E ela está literalmente se achando, né? Eu estava me achando que eu estava arrasando. Mas, enfim, aí eu acabei indo para me tratar e consegui retornar ao trabalho, graças a Deus. É um psiquiatra? Você foi com um psiquiatra? Nesse momento, eu fui para um psiquiatra. Eu já me tratava para depressão com um psiquiatra, né? Mas eu foi exatamente no período que eu tomei muito antidepressivo. Então, eu já estava com acompanhamento para aquela depressão que era gravíssima naquela época. E, Bia, você não... Assim, você já fazia tratamento para uma depressão. Eu ia te perguntar, o médico não percebeu isso, mas talvez você nunca nem levou isso como um problema para o consultório. Então, em outros momentos da minha vida, eu tinha depressão e eu acho que entre elas eu tinha algumas hipomanias. Porque ela vai agravando, né? Ah, ok. Até o momento que eu tive mesmo uma euforia grave, que não é todo mundo que tem. Existem 2 tipos, né, de transtorno bipolar. Um é o tipo 1, Tá. manias graves e depressões que podem ser graves ou não. E tipo 2, que são essas hipomanias, com depressões que também podem ser graves ou não. Tá. Então, quando eu cheguei nesse momento, quando eu fui no psiquiatra, já estava muito over. Então, eu estava na depressão, de repente, eu tive aquela melhora. Quando eu cheguei no consultório, eu falei, doutor, o senhor me curou, eu estou maravilhosa. É a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Opa, acho que vamos mudar esse diagnóstico. Exato, aqui. Vamos mexer nesses remedinhos. O CID não é bem esse. Exatamente. Então, teve isso. Além da percepção do meu marido e tal, teve o médico uma vez que... Por que eu fui? Se eu tivesse só ali naquele estado, eu não ia procurar um médico. Mas como eu estava numa depressão, era suposto eu acompanhar e voltar, sabe? Então, é muito difícil, porque a pessoa em negação, ela não quer ir. É muito complicado. Então, as famílias sofrem muito, né? Para convencer aquela pessoa a se tratar. Porque é muito prejudicial, é muito nocivo para todo mundo ter uma pessoa desse jeito. Aqui, eu estou tentando imaginar agora, Bia, o papel da família, quando você falou do seu cunhado, do seu marido, e que imagino que, assim, dentro de um relacionamento de família, né, como mãe, você me contou que tem um menino. Isso, 11 anos. Qual o nome dele? Antônio. Mãe do Antônio, casada, nossa, o quanto isso vai afetando toda aquela estrutura, né? Todo o ciclo ali que você vive. Como é que fica a família? Qual é o papel da família de falar, não... como que a gente dá suporte para essas famílias, para que as famílias ajudem as pessoas que talvez ainda não foram diagnosticadas? Porque a gente falou de 6 milhões aqui no início, que eu vou contar para vocês. A gente começou gravando porque eu peguei um dado que era 10 milhões, ela já me corrigiu, eu gravei outra entrada, que é 6 milhões. Mas assim, diagnosticado, né? Exato, muita gente sem diagnóstico. Muita gente sem diagnóstico. Muita. A gente tem política pública para isso? Eu misturei as perguntas, né? Então é a família, depois a gente fala de política pública. Tá legal. Bom, em relação à família é o maior desafio, porque a adesão ao tratamento na bipolaridade é muito difícil, porque os remédios, primeiro vão te tirar desse estado, o remédio vai te estigmatizar, porque você tem uma doença que você não quer, muitas vezes, aceitar, e os efeitos colaterais são muito chatos, sabe? Tem gente que tem a sorte de não ter, mas, por exemplo, engorda muito. Eu cheguei a 100 quilos. Olha. Por conta de tratamentos com remédios aí mais potentes. Mas depois eu corri atrás e fiz uma dieta, fiz um exercício e eu consegui reverter. Mas mesmo assim não é fácil. Então tem gente que fala, não quero isso para mim, né? Então a família tem algumas coisas. Eu acho que a pessoa com depressão, muitas vezes a família fala, mas ele não quer se ajudar. Sim. Mas não é, a pessoa não consegue se ajudar. Existe um sintoma da depressão muito comum, que é a fobia social. A dificuldade de você se relacionar com as outras pessoas. Agora, você imagina isso no ambiente de trabalho, onde você está cercado de pessoas que você não tem intimidade. Então, assim, é realmente uma sensação de muita tensão, né, você se relacionar. Então, a família, o que eu tenho a dizer é para não desistir dessa pessoa. Por mais que ela não queira, com algum jeito, não desista, sabe? Porque ela não quer, não desista. E a pessoa com esse estado de agitação, eu também não sei a fórmula, mas
eu também acho que é o seguinte, procure ajudar, sabe? Enfim, do jeito que é possível. Dentro da sua experiência, que é a abordagem que a gente quer fazer, quais foram os caminhos que você acha que a sua família tomou que foi bom para você e quais você acha que eles tomaram que não foi bom? Até para a gente poder olhar e pensar, não, acho que, olha, esse caminho, essa família dela foi por esse caminho, foi legal. Aqui não foi legal, talvez a gente não deva continuar batendo nessa tecla. Porque a gente fala para pessoas que estão, talvez, com uma situação dessa, começa a se perguntar, fala, puxa, será que meu filho, minha filha, minha nora, não sei, tá passando por isso, né? Começa a se perguntar, e por qual caminho é um caminho que você se sentiu mais confortável, mais confiante para você conseguir ir no médico e falar, não, acho que é isso. E o médico, na verdade, né, falar, acho que é isso. E você aceitar, assumir, né, que acho que a gente também pode falar sobre aceitação, né, essa vulnerabilidade de aceitar que a gente tem um transtorno, né? Então, eu tenho um perfil diferente do comum. Tá. Sempre fui uma pessoa, assim, muito autoconsciente e que sempre procurei ajuda. Talvez porque a minha família teve essa negação, enquanto eu não. Então, minha família, no começo, não, mas espera aí, é depressão, isso resolve. Quando veio bipolaridade, que bipolaridade o quê? Sabe, eu cheguei aí em 3 médicos com a minha família, porque eles queriam confirmar o diagnóstico. E mesmo assim, foi muito difícil. Eu acho que levou um tempo para minha família realmente comprar aquele diagnóstico. Agora, por sua vez, o meu marido foi muito bacana. Ele foi muito compreensivo e ele fez o possível para me ajudar, me acompanhou em médicos. Não que a minha família também não tenha ajudado. Em determinado momento, eles tiveram um papel também fundamental. Mas o meu marido, ele realmente me deu esse suporte. Ele mesmo faz terapia, né, para poder saber lidar. Mas essa minha independência, ela foi uma vantagem muito grande. E quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei muito aliviada. Foi bom para você receber o diagnóstico? Porque aquelas coisas que eu tinha feito, das quais eu me arrependi, eu falava, gente, não é porque eu tenho uma personalidade assim, totalmente, sei lá, impulsiva. Eu tenho uma doença. E quando você tem uma doença, você tem tratamento e a chance de ter uma vida melhor. Ótimo. E por mais que as pessoas achem, mas viver na vida real, às vezes é duro, né? É duro, mas eu acho que é a melhor coisa do mundo. Você poder se comprometer a longo prazo com uma pessoa sabendo que você vai cumprir. Então, essa estabilidade foi muito positiva. Mas eu posso te contar, no trabalho, como é que foi a reação das pessoas. Tá, legal. Eu tive... acho que eu tenho 3 casos bem interessantes e bem diferentes. Então, é um caso negativo, uma experiência negativa, que aconteceu há muito tempo atrás, então era um momento muito difícil de se falar dessa doença. Um positivo e um bem diferente, que foi um momento que eu tomei uma atitude diferente, eu resolvi abrir a história para a empresa. Então, vou começar com o negativo. Tá. Eu trabalhava nessa empresa, não fazia muito tempo, eu gostava do trabalho e eu atendia uma multinacional. Então, o trabalho era em inglês, espanhol e português, o que já é um desafio, né? Uhum. E aí, eu tive uma depressão trabalhando. E, assim, depressão com o trabalho é uma coisa que não combina. Você, de fato, realmente precisa de um tempo. Pra você ter uma ideia, a minha chefe falava comigo e eu não conseguia entender em determinado momento o que ela falava. Tamanha a lentificação do raciocínio, a dificuldade de concentração. Aí eu via aqueles e-mails, daquela culpa, aquela fobia, porque você fala assim, meu Deus, eu não estou fazendo, eu estou procrastinando. Aí eu falava, não, um e-mail de 600, eu vou responder um e-mail hoje. Chegava no final do dia, eu não tinha respondido, não consegui. E eu ia muito para o banheiro. O banheiro sempre foi meu refúgio. Então, eu ia, sentava ali e falava, pelo amor de Deus, eu preciso... Como é que eu vou enfrentar isso? Aquele medo, será que estão percebendo? Olha, uma coisa muito difícil. Eu sei que muitas pessoas que me escreveram e me contam histórias, assim, no trabalho muito difíceis. E você tem muitos profissionais super capazes e com cargos muito bacanas que passam por isso. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Chegou um momento que não deu mais e eu pedi demissão. Tá. Porque era impensável na época eu chegar e abrir. Assim, era impensável, assim, não ia dar para mim. Porque doença na época, licença, era para quem tinha pneumonia, né?
não para quem estava em depressão. É o que dá para ver nos exames, né? Exatamente. É o que dá para ver que a pessoa não está bem e... A gente, outro dia teve uma pessoa aqui, Bia, perdão, se interromper. Não, por É para favor. você tomar água, foi proposital. Ótimo, obrigada. Eu não vou me lembrar agora quem foi que contou isso, mas se vocês conseguirem lembrar, que ela conta que essa questão das doenças mentais, né? Elas vêm, o estigma vem muito da era do racionalismo, que é se você vê, existe, e se você não vê, não existe. Exato. Então, como as doenças mentais é uma coisa que você não vê, claro que altera outras coisas, né? Também, depois aparecem outras coisas, outras doenças, é uma porta de entrada, né? No caso da depressão, você não vê, não existe, né? Então, é o que você está falando. A pneumonia, você tira um raio-x, dá para ver que a pessoa está com pneumonia, então ela está doente. Então... E aí as pessoas tomam como características, assim, ela não está entregando nada. E com o perfil, né, da pessoa, acha que é o perfil da pessoa. E aí o que aconteceu foi que eu cheguei e pedi demissão. Falei, não dá mais, não aguento, pedi demissão. E aí eu fui passar no médico do trabalho. Ele falou, puxa vida, mas você não está há tanto tempo aqui, por que você está saindo? Na hora que ele perguntou isso, eu comecei a chorar. Falei, eu estou em depressão. E ele falou, imagina, você não pode se demitir ou ser demitida nessa situação. Ele tinha esse conhecimento, né? Então, ele fez ali um atestado e eu voltei na empresa para dizer que aquela demissão não aconteceria, que eu tiraria uma licença. E, olha, infelizmente, naquele momento, foi um caso ruim, né? Tenho casos positivos, mas a minha chefe ficou muito brava. Porque ela falou, da onde você tirou esse atestado? Da onde você tirou essa fala? Eu não tinha falado com ela. Agora, você vai sair de licença e eu vou ficar sem ninguém para te cobrir. Ué? Eu já tive o período de férias, que eu tive que segurar sem você, e agora, esse período de licença, eu não vou poder contratar ninguém. Eu acho que a empresa não foi muito bacana, né? A empresa tinha que perceber, essa pessoa não tem esse profissional à disposição. Mas o fato é que eu tirei a licença, eu me recuperei, mas eu não voltei para a empresa. Não tinha clima. Aí, de fato, quando eu tive lá uma alta, eu pedi demissão. Então, esse foi um caso muito sofrido, que não foi legal, acho a reação não foi legal. Teve um caso que foi muito positivo. Então, eu trabalhava numa agência bem bacana e eles me mudaram de cliente. E era um cliente que eu não conhecia nada, era de telecomunicações. Eu fui de um banco para telecomunicações. E eu estava ali tomando pé das coisas quando, de repente, troca o meu chefe. Então, mais perdida que eu estava o meu chefe. E ele me perguntava as coisas, me cobrava e eu não sabia, eu fiquei sem suporte. Só sei que um dia tocou meu telefone, eu tive um ataque cardíaco, não consegui atender. Levantei e fui lá para o meu refúgio, o banheiro. E aí eu fiquei lá, escondidinha, com aquele ataque cardíaco, temendo, muito assustada. E eu não ia sair daquele lugar jamais. E aí entrou uma pessoa no banheiro, uma mulher, um banheiro feminino, e eu falei, por favor, você chama a diretora do RH? Ela, pois não. A diretora do RH me encontra naquele estado. E ela teve uma postura que foi sensacional. Ela ligou para minha mãe. Ela me levou no carro da minha mãe, abraçada com ela. Depois ela pegou e conversou com a equipe toda para explicar o que eu estava tendo. Sabe? E as pessoas, eu tinha bons relacionamentos, então as pessoas me escreviam para saber como eu estava, porque a empresa contou que não era um bicho de sete cabeças, que eu não estava louca, né? Mas que eu estava passando por um período difícil. E aí eles me concederam uma licença com um tempo necessário para eu me recuperar e me ajudaram a voltar com as oportunidades. Então, assim, me considerando como a profissional que eu era. Então, eu pude crescer na minha carreira, apesar de ter intervalos por conta de depressão, histórias negativas, porque pessoas como essas que me ajudaram, que me acolheram e que souberam fazer esse trabalho integrado, né? E aí eu tenho uma história que eu acho super interessante, que ela não acontece quando eu já estourei. Né? Então, eu já tinha estourado para pedir demissão, eu já tinha estourado quando ela teve que me pegar lá, me acolher. Eu estava numa outra empresa e eu comecei a ter uma demanda pessoal maior que a profissional. Hoje a gente sabe que não existe, né, essa vida profissional e vida pessoal separada, que só anda junto, né? Tem essa visão.
Mas, na época, não. Então, eu ia casar, eu estava com muita vontade de ter filho, e aquela rotina muito louca de publicidade. E aí, eu fiquei nessas. Saio, fico, e também preciso do dinheiro. E esse conflito me levou a um momento que eu fui deprimindo. Só que, ao invés de deprimir, pedir demissão, eu resolvi abrir para a empresa, antes de estourar. Então, eu sentei com meus 2 chefes, era uma dupla, era um homem e uma mulher. E é engraçado que cada um tinha uma visão. Então, o homem, ele tinha uma coisa bem assim humana, um conhecimento de psicologia também. E ele entendeu, ele falou, olha, Bia, eu acho que eu te dou o suporte, porque eu acho que você tem que ir atrás do que você precisa hoje. Então, basicamente, ele me autorizou assim, a seguir meu caminho. E ela tentou me ajudar dentro do ambiente de trabalho. Não, eu te ajudo no que você precisar, eu vou te dar uma carga horária menor. E ela tentou fazer um ambiente para que eu ficasse. Eu acabei não ficando, foi uma decisão que eu acabei montando um negócio. Mas eu acho que foi tão bacana essa receptividade, foi tão... eu acho que valeu tanto a pena eu falar antes de estourar. Então, é isso que eu espero, né? Que as empresas ofereçam esse apoio psicológico antes da pessoa ter uma crise feia, sabe? Ela poder ter a chance de conversar e falar, olha, não está legal, eu não estou me sentindo bem, o que a gente pode fazer? E, inclusive, eu tenho até algumas sugestões, né? Do que a empresa deve fazer. Por favor. Então, vamos lá. Eu acho o seguinte, não é papel da empresa tomar uma atitude para tratar aquela pessoa. O que acontece? Algumas vezes, a pessoa é remanejada diária, tem essa carga horária menor, um trabalho menos exigente, metas e tal. Só que ela não vai se resolver, ela não vai melhorar com essa mudança. Perfeito. Ela Ótimo. precisa de um tratamento. Então, assim, eu acho que as empresas elas têm que terem um encaminhamento médico, uma orientação médica. Jamais tomar para si resolver aquela questão. Então, você está me dizendo que quando o RH ou a liderança ou qualquer pessoa percebe que pode estar tendo... Porque eu acredito, Bia, aí você me corrige, que é muito raro alguém como você que foi lá falar antes da sua crise o que poderia estar para acontecer. Acho que é muito raro. As pessoas Sim. não se sentem seguras a ponto de falar e de ser vulneráveis assim. Não sei se é isso que você tem visto. Eu acredito que você deve ter grupos dentro, né, do seu tema. Não vejo isso. Eu vejo que ainda as pessoas têm muita insegurança de levar um problema como esse. Aí quando estoura, que foi o que aconteceu com você, né? Quando estoura, fica muito pior, né? Então, muito pior. Então, o RH está vendo essa situação, ou o RH, ou a liderança, ou um amigo que seja. Uhum. Então, como que você acha que você se sentiria mais confortável como fosse conduzido? Você contou alguns casos para gente, mas é o RH que tem que ir, talvez, no médico do trabalho. Como que você acha que deveria ser feito esse fluxo dentro, para que a pessoa se sinta segura e bem, e que seja tratada? Eu acho que, assim, a ponta do processo é essa pessoa tirar uma licença. Eu acho muito difícil você melhorar, principalmente de uma depressão instalada, com a mesma demanda, com Sim. o mesmo contato das pessoas que Sim. eu disse que é difícil, essa compreensão. Então, esses sentimentos de angústia, de você tentar dar conta quando você não pode, eu acho que ele tem que sair para a pessoa se recuperar. Então, ela tira um período... esse período não tem um tempo determinado, sim, né? Sim. Mas para ela ter a tranquilidade. Mas antes de chegar na licença, sim. Como que você acha sim. que a empresa deve... Assim, como tá. você acha, tá? Dentro do que você pensa, como você acha que a empresa deveria proceder para que a pessoa fosse levada ao tratamento, com segurança, né? Como a gente quer que seja, como um ser humano, uma liderança humanizada, uma empresa humanizada. Como essa empresa humanizada faria isso quando percebesse que tem algum profissional que lá não está legal, que tem alguma coisa que não está legal? Como você acha que deve ser feito esse fluxo? Eu acho que a maior potência que a gente tem é a comunicação, né, entre as pessoas. E se comunicando, a gente consegue entender uns aos outros. Então, eu acho que, para o colaborador, a minha orientação é o seguinte: procure essa liderança, procure o RH
E não deixe estourar, porque essa pessoa pode vir a ser demitida, né? Porque ela não está cumprindo mais as obrigações dela. Então, procurar essa ajuda. E para essa pessoa que está recebendo essa informação, procurar entender e acolher. E quanto mais informação a gente tiver a respeito dessas questões, que é um papel muito legal que vocês estão fazendo aqui, falando de depressão, ansiedade, bipolaridade, quanto mais informação a empresa tiver, mais compreensão ela vai ter. Uma vez que haja essa compreensão e essa troca, o que você está precisando, sabe, se dispor a isso, realmente encaminhar essa pessoa, não é necessariamente mandar ela para o médico do trabalho. Tá. Né? Eu acho que é mais da conversa. Você procurou um auxílio médico? Acho que a empresa talvez não tenha. O que eu estou pensando aqui, como RH, a empresa talvez não tenha esse... É claro que o conhecimento é isso que a gente está falando, né? Por isso que a gente está aqui, para você assistir, compartilhar esse tipo de conteúdo. Mas, às vezes, 90% aí da liderança não tem... Mesmo porque não tem ninguém que levante essa bandeira. Você está levantando agora e a gente comentou aqui antes do programa. Poxa, nos Estados Unidos tem um monte de ator que já falou, né, que é bipolar. No Brasil, você contou 3 aqui no dedo. Sim. Então, muito pouco. Então, é muito estigmatizado. É muito... Fala, nossa, como é que esse líder... Líder não vai saber. Ele mal se conhece, né? Eu estou pensando nessa complexidade. Sim. E como que... Qual é a melhor forma dentro do não conhecimento, que eu não sei o que está acontecendo, na verdade. Não sei se é perguntar. Olha, tenho percebido isso, você está bem, você não está bem, você precisa de ajuda. Não sei se é se pôr à disposição, não sei se é perguntar, porque eu fico me colocando no lugar. Eu já tive um episódio de depressão, eu já contei aqui no podcast, e eu fiquei afastada por 3 meses. Eu não conseguia pensar também, assim como você. Eu lia e falava, meu Deus, o que está escrito aqui? Não tenho ideia do que é isso aqui. Mas a minha chefe era psicóloga, né? Então... Sim, que sorte, né? Eu fui abençoada com a minha chefe psicóloga, amada, que eu amo até hoje. Sônia, beijo, Radovan, eu amo de paixão. Então, ela começou a perceber, e eu contando para ela algumas das coisas. Então, ela teve todo o cuidado, falando, viu, você precisa ir ao médico. Mas não é todo mundo tem um chefe psicólogo, né? Então, eu acho que o meu projeto agora principal, o meu foco, é tanto através do livro, quanto através de levar a minha fala, a minha pauta para dentro desses ambientes corporativos, é de poder dar esses recursos, né, para as pessoas, para elas poderem lidar com isso. Né? Porque eu acho que é isso. Você conhecendo, você tem a possibilidade de se conscientizar e conscientizar a equipe, né? Então, eu acho que essa pauta é muito importante. E para a gente lidar com o que a gente chama de psicofobia, só tem um caminho, que é a informação, né? Porque o desconhecido, por exemplo, a bipolaridade é muito confundida com a loucura, né? Eu acho que é o principal sinônimo incorreto, é a loucura. E existe uma coisa muito curiosa até, que se associa muito à palavra bipolar como um adjetivo pejorativo do chefe. É verdade. Não é? Ah, meu chefe é bipolar. Cada dia ele fala uma coisa. Uma hora tá bom, outra hora não tá. Ou meu chefe é bipolar porque ele muda de opinião todo dia. E a bipolaridade não é isso. A bipolaridade, na maioria das vezes, ela vem em períodos. Que é como você falou. 3 meses tem lá para se recuperar de uma depressão. É um período. Ou um período que a pessoa tem essa euforia, essa hipomania e tal. Então, e essa pessoa, quando tratada, ela é como um diabético com a glicemia controlada. Legal. Ela tem uma vida absolutamente normal, produtiva, com família. Você vê, no livro eu mostro muito isso, que apesar de eu falo de bipolaridade, falo de depressão, mas eu falo de outros desafios da vida, porque a bipolaridade, ela não me define, né? Então, eu sou esposa, tenho um filho, trabalho, divulgo meu trabalho. Agora estou com esse projeto de levar essa fala, essa pauta, para a gente abrir um diálogo no meio corporativo, né? Eu não sei, não sou eu que sei. Claro, é a sua experiência. É a minha experiência. E eu acho que isso é o que aproxima as pessoas, Sem né? dúvida. Porque quando você tem uma fala técnica, é muito importante, é muito fundamental. Mas essa experiência, ela é muito viva, é uma troca, né?
Então, as pessoas também têm experiências. Eu tenho recebido muitas histórias que estão agregando demais, né, para mim. Então, eu acho que é isso, a informação. E, Bia, eu não conheço, por isso que eu vou te perguntar. O transtorno bipolar, ele vem de você nasceu com ele? Ou é alguma coisa que acontece no decorrer da sua vida que desencadeia isso? Então, as causas do transtorno bipolar, elas não são assim óbvias. Tá. Você tem uma predisposição genética, que acontece na maioria das pessoas que desenvolvem, mas não é só isso. Tá. Existem casos que eles provêm dos fatores ambientais. Então, o que a gente diz que existe são os gatilhos. Vou te dar alguns exemplos no ambiente profissional. Então, é aquela pessoa que tem uma jornada super extensa e não consegue descansar. Um ambiente que não é saudável, muito competitivo, metas inalcançáveis, pressão. Aí, vamos dizer, num caso grave, um abuso de poder, um abuso psicológico. Isso tudo são gatilhos que podem levar a desencadear uma crise. Então, ele pode ficar adormecido em você, esse transtorno, e em algum momento, como você contou com 16 anos, que você teve essa angústia aí de escolha de profissão, talvez essa pressão, isso desencadeou em você. Mas isso poderia acontecer com 20, é isso? O transtorno bipolar, ele geralmente acontece nessa idade dos 15 aos 25, a primeira crise. Ok. Geralmente. Daí, a importância da gente ter esse ambiente, garantir esse ambiente saudável, porque o nosso universo profissional, ele é uma boa parte, né, não só do nosso tempo, de quem a gente é. Sem dúvida. Então, isso tem que ser muito bem feito. E, assim, uma coisa que ajuda muito é você fazer o que você gosta. Isso é fundamental para a sua saúde mental. Mas ainda é um privilégio para não muitos, né, Bia? Infelizmente, a gente sabe que fazer o que se gosta e quando... Por isso que eu acho que a palavra propósito entrou tanto em descrédito também, porque fala, nossa, então só se eu tiver um propósito que eu tô... Não. Então, é uma coisa que é uma preocupação nossa também, né? Fazer o que você gosta é tão importante, é tão bom a gente estar aqui, né, Bia? Nossa. Conversando sobre isso, a gente tem esse privilégio, mas a gente imagina que muito da nossa população não tem isso, né? Não tem esses privilégios. E como encontrar nessas situações estratégias? Estratégias. Sim. Como que a gente pode ajudar as pessoas que estão talvez assistindo e falar, olha, puxa, eu não consigo fazer o que eu gosto, eu, sei lá, vamos imaginar qualquer profissão aí, que não está dando prazer para a pessoa, não consigo fazer o que eu gosto. Como encontrar estratégias que ajude essas pessoas a, não sei, a procurar o que dentro delas? O que você sugeriria dentro da sua experiência? Eu acho que se a gente tem um trabalho que não nos traz satisfação, que pode trazer essa saúde mental, eu acho que a gente tem que equilibrar na vida. Porque o tratamento ele não é só medicamentoso. Então, você ter uma rotina de descanso, você fazer exercícios, isso pode te trazer uma motivação, né? Uma alegria. Você estar ao ar livre, isso pouco se fala. Natureza, né? As pessoas que ficam muito em ambientes fechados, isso não é legal para a mente. Então, você ter esse espaço para estar ao ar livre. E, então, assim, eu acho que, de repente, se o trabalho não é aquela fonte de prazer e equilíbrio, equilibrar isso no estilo de vida, né? E procurar outras atividades prazerosas que não estejam, sabe? Então, pode ser um hobby. Eu acho que isso tudo vai equilibrando, né, a nossa saúde. Boa, muito boa, Bia. Bia, agora há pouco atrás eu perguntei sobre políticas públicas, até em relação a esse público que a gente está falando, que às vezes não tem acesso a fazer o que gosta, né? E você deu algumas alternativas, e eu acho que assim, com a chegada e eu acho que isso é o bom da rede social, né? Ele democratiza um pouco a questão da renda, né? Você vê quanta gente tem vendido coisas, né, pelas redes sociais e fazendo o que gosta um pouco mais, então democratizou um pouco mais, eu acredito. Agora, a gente tem política pública para lidar com esse tema, com essa questão de saúde mental, mas especificamente para a bipolaridade? Olha, o que a gente tem
são as diretrizes da OMS para a saúde mental no trabalho, que foram divulgadas em setembro de 2022. Eu acho que isso foi, assim, muito legal para todos nós, porque eu me lembro de que são 4 pilares, né, que eles falaram. Um é a prevenção. A prevenção é isso, é um ambiente saudável, garantir que eu vejo que muitas empresas estão se importando com a experiência do colaborador, uma experiência positiva. Então, isso é uma prevenção. Aí você tem o apoio psicológico, que é isso. No momento que ela não está bem, ela tem com quem conversar? Ou ela só tem aquele chefe que ela não tem intimidade para falar? Então, eu acho que as empresas têm oferecido, sim. Então, isso cada vez mais é importante, esse apoio psicológico. A inclusão. Né? A inclusão na bipolaridade ela é muito específica. Porque qual é o momento que ela acontece? Tá. No retorno ao trabalho. Ok. Então, a pessoa ela tem um momento de crise, ela sai. Eu acho que o primeiro movimento de inclusão é esse, de ter essa troca com a equipe a respeito do que está acontecendo, do que é a doença, se não houver esse entendimento, provavelmente não há, e você reinserir essa pessoa no ambiente de trabalho com as mesmas oportunidades, com a chance dela prosperar e construir o trabalho dela, como eu tive a sorte de ter, né? Então, isso é inclusão na bipolaridade. E você está falando, Bia, eu fico imaginando, por exemplo, né, num caso de mania que você falou, que às vezes vira um trator, né? Então, pode ser que ele tenha passado em cima de um monte de gente ali daquela equipe que depois ele vai ter que ser reinserido. Então, esse trabalho que você está falando com a equipe é primordial de falar, olha, gente, isso aqui não é porque ele é mau, né? Exato. Não é porque ele é louco, ou ela é louca, ou mal, né? Como você está falando, que é o principal estigma que a pessoa é louca. Não é isso. Então, vem cá, é um diagnóstico, ela tem um transtorno. Então, explicar isso para a equipe, falar, vamos ressignificar essa volta. Eu acho que é a coisa mais importante que a empresa também tem que fazer. Exato. E o quarto pilar que eu ia falar é um treinamento, sabe? Essa conversa para que essa liderança ela tenha os elementos, né, na mão para poder conversar com a equipe. Como você falou, olha, isso não é parte da personalidade. Ela não pirou. Ela tem uma doença que desbalanceou e ela vai tratar e ela vai voltar e vamos recebê-la, né? Então, essa parte de treinamento e formação que é o caminho é onde eu estou entrando, né? Que é poder trazer esse diálogo mesmo para poder que a empresa tenha, né, esse recurso para poder lidar. Então, eu acho que essas orientações da OMS são maravilhosas. Ainda é um mundo ideal? Um mundo difícil de acontecer? Mas eu acho que já é um começo. Eu vejo que depois da pandemia, houve uma mobilização muito grande, sabe? Eu acho que se eu tivesse lançado esse livro antes da pandemia, teria sido outra coisa, sabe? Uma coisa muito mais assustadora, né? Bipolar, sim. Ou seja, estou falando da bipolaridade. Louca só quando eu quero. Então, houve essa abertura, mas a bipolaridade ainda... tem gente que fala assim para mim, nossa, eu não tinha ideia do que era, sabe? Então, ainda é desconhecido. Então, eu acho que é aí que a gente tem que conversar. E quando você está nos períodos de depressão, que você falou, o que você fez lá nos períodos de mania te machuca? Super. Ah, ok. Várias coisas que eu já fiz quando eu estava em mania, quando eu estava em desequilíbrio, eu me arrependo, sabe? E não só em depressão, né? Mas quando eu atinjo a estabilidade. Okay. Só que eu aprendi com a psicoterapia a me perdoar, sabe? Eu não fiz isso, como você falou, eu não sou mal. Não é má, claro. Não sou má. Então, eu aprendi a me perdoar e entender, porque eu falo da psicoinformação. Eu estou falando da gente levar essa informação, mas a gente tem que trazer para nós mesmos, né? Então, as pessoas que estão lendo o livro, que estão entendendo que, nossa, eu tenho isso, eu sinto isso. Então, para poder ser legal com a gente mesmo, sabe? Então, isso daí não foi legal. No trabalho eu não estava rendendo, que vergonha. Estava em depressão, sabe? Então, eu acho que esse diagnóstico, inclusive, acalma a gente, né? Não, te dá ferramenta. Porque até então você não tem ferramenta. Você fica mal, né? E
vai e volta, parece que uma gangorra, né? A sensação que quando você fala eu tenho, é uma gangorra e você não sabe. Então, você não tem ferramenta. A partir do momento que você tem um diagnóstico, você tem ferramenta. Isso que você falou, nossa, que deu um alívio, é muito bom, porque as pessoas, às vezes, talvez evitem. Falam, não quero, porque vai que eu tenho. Vai que você tem, você vai ter ferramenta para lidar com aquilo, né? Exato, que não é a reação de todos, né? Eu até abri essa pergunta no Instagram e eu recebi 3 tipos, né, de resposta. Alívio. Muitas pessoas falando, olha, um alívio porque eu comecei a me tratar. Algumas pessoas foram para sentimentos horrorosos. Então, assim, que eu sou uma derrota, que eu sou louca. Aí tem a negação, né? Tipo, pelo amor de Deus, eu não quero nem ver isso. Não quero nem pensar nesses remédios. E teve essa coisa de se sentir muito sozinha. Com quem eu converso? Sabe? Então, essa solidão, assim, eu compartilho demais. Porque, pensa, no trabalho, as pessoas evitam falar, Sim. né? É muito difícil. Mesmo na vida pessoal. Agora começa a se falar, eu tive depressão, isso daí é ansiedade, isso daí está mais legalizado, vamos dizer assim. Mas antes, ninguém tinha. E você não vai chegar numa entrevista de emprego e vai falar, porque eu sou bipolar. Impensável, né? Então, na minha vida não haviam bipolares. E mesmo a depressão era difícil. E olha que eu estava sempre caçando. Hoje a gente tem as redes sociais. Então, tem mais pessoas como eu, não tantas quanto eu gostaria, falando sobre a sua doença. Tem muita informação vindo de psiquiatras e psicólogos, muitas páginas. Então, assim, puxa, como teria sido bom para mim isso na minha trajetória, ter tido uma rede social com tanta informação, tanto acolhimento, pares, inclusive. Não teve. Então, a minha motivação principal hoje é isso, é essa troca, essa identificação, porque as pessoas falam, puxa vida, eu estou levantando da cama, porque eu sei que tem mais gente como eu, você que está aí, que está lutando, que está conseguindo. Mas essas pessoas também estão me fazendo levantar da cama. Olha só. Né? Porque isso está me motivando, assim, muito mais do que meu livro ser um sucesso, que a gente sempre quer, claro. Mas essa troca é, de fato, o meu propósito. A gente sempre fala aqui que o mais humano do outro é o que toca o meu mais humano. A parte mais humana em mim, mais frágil em mim, é o que vai provavelmente tocar você. E aí as pessoas vão se conectando, né, com isso, com o humano do outro. Porque quando você fala, né, das potencialidades de um bipolar, tudo que ele pode trazer e contribuir, né, com essa mente, eu fico pensando se as empresas simplesmente demitem e, não, está dando muito trabalho, vou demitir. O quanto de mentes diferenciadas, como todas são, né? O quanto que porque só você tem algum conteúdo que eu não tenho, que ninguém aqui vai ter. Só você tem esse nível de criatividade, de qualquer outra coisa, né? Qualquer potencialidade diferente. E aí eu vou abrindo mão dessas mentes, né? Dessa coisa diferenciada. Cada vez que eu não incluo, que eu não entendo o humano dele. Porque uma coisa ou outra as máquinas vão fazer, vão tomar o nosso lugar. O que não precisa criar, o que não precisa pensar, o que não precisa, né? Então, essa necessidade de você entender que o outro é humano e que você tem a bipolaridade. Você está falando, eu não... Quando você começou, você falou, eu sou bipolar, né? Você já se descreveu assim. Isso. Isso é o que você é, mas não te define. Explica um pouco pra gente isso. Porque às vezes começa falando, olha, minha identidade é essa. Né? Até a questão de... Antigamente se falava... como que era? Não, vou deixar você responder, depois eu lembro e falo sobre isso. Olha, eu falei que eu era bipolar até como uma brincadeira, né? Porque a bipolaridade, ela tem 2 lados para mim hoje. A potência que tem sido eu falar, eu sou bipolar. Ok. Né? Então, eu vou dizer, isso é a minha principal arma, né? É falar, olha, eu sou bipolar, não tenho vergonha disso. A segunda questão é o seguinte, eu sou bipolar, mas a bipolaridade não me define e não é sinônimo de loucura. Então, a minha fala não para no eu sou bipolar, né? Então, o livro, eu vou nesse sentido. Olha,
Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou bipolar. Mas, vou contar para você uma coisa. Eu sou uma pessoa que, quando bem tratada, eu sou igual a você, é igual um hipertenso com a pressão controlada. E eu tenho a capacidade de ir o mais longe possível, né, que eu quiser. Então, na verdade, a pessoa ela é portadora de uma condição que é o transtorno bipolar. Ou a gente chama também de bipolaridade. É um nome mais informal. Mas existe ainda uma polêmica assim, será que a pessoa é bipolar? Isso não taxa ela, sabe? Mas assim, eu vejo, nos Estados Unidos, essa doença tinha um outro nome, que é maníaco-depressivo. É um nome horroroso, né? Era psicose maníaco-depressivo, tipo maníaco do parque, sim. né? Ou mania de usar verde, enfim. Então, era uma coisa assim, estigmatizante, pouco informativa. E aí, nos Estados Unidos, eles tiveram essa ideia de mudar para bipolar, a partir dessa ideia dos 2 polos de humor. Então, lá eles usam muito I'm bipolar, muito. Então, eu acho que é uma coisa que eu adotei, sabe? Então, eu comecei dizendo o seguinte, olha, estou aqui, essa minha potência é falar isso, me incluir nesse grupo, incluir vocês nesse grupo. E o que você falou da conexão humana vendo que é mais seu, né? Eu acho que essas vulnerabilidades é o ponto onde as pessoas se identificam. Quanto mais autêntico você é, mais verdadeiro, você fica mais humano mesmo. Você fica mais real. Então, eu acho que colocar realmente essas fragilidades, elas são muito potente, né? Na relação entre as pessoas. Se a gente acolhe isso, né, Bia? Eu acho que é isso que a gente fala muito sobre o papel dos líderes, né? E você estava falando sobre o papel da empresa, que não é eles que têm que enviar para o tratamento, mas abrir para receber, abrir para entender o que está acontecendo, olhar para o outro. A gente fez um podcast sobre depressão e ele falou muito, muito, muito sobre essa questão de pertencimento, o quanto isso é uma das coisas mais importantes na questão de depressão. E quando a gente olha mais o outro, a gente tem condição de ver que o outro não está legal, né? Quando a gente percebe, olha mais no olho, percebe, né, como é que o comportamento está mais próximo. Então, isso no âmbito de família, ele falou, e no âmbito profissional também. O quanto, se a pessoa tivesse sentido pertencente àquele lugar, né, você até diminui risco de depressão. Ele falando sobre isso, a gente fica, poxa, o nosso papel como equipe, como ser humano dentro de uma equipe, é muito maior do que fazer um trabalho, né? É muito maior do que fechar uma conta contábil, é muito maior do que criar um anúncio. É também olhar para o ser humano do seu lado e realmente fazer o mundo um lugar melhor. Parece, né, aquelas coisas românticas utópica. E tudo. Utópica, né? Mas, cara, não é, né? Se a gente pensar nisso, eu acho que esse é o grande papel, porque o resto o ChatGPT vai fazer. Então, a gente que não cuide de um ser humano do nosso lado, não, porque senão não sei o que a gente vai prestar aqui, não. Bia, você falou algumas dicas práticas que eu achei super importante para a gente fazer dentro da empresa, orientar esse líder. Eu acho que essa tem sido sua fala dentro das empresas também. Agora, você tem um papel hoje que foi, inclusive, a escrita, né? E a expressão criativa, porque seu trabalho é totalmente criatividade, né? Sim. E você me contou também que você está fazendo um negócio que chama naming, que é um negócio novo hoje. Isso. E o que se tem a ver, tá? Às vezes pode falar, não tem nada a ver e não tem problema. Você tem alguma coisa, você acha que assim, ser bipolar te ajuda, te potencializa nessa questão da criatividade? Ou não tem nada a ver, ou não tem problema, eu só quero saber, curiosidade. Olha, esse assunto é muito polêmico. Olha. Porque existe uma crença de que o bipolar tem realmente essa criatividade fora de crise. Que tem esse perfil de pessoas que, como elas vivenciam momentos muito criativos e de raciocínio muito rápido, etc., que isso traz para a personalidade. E existe uma vertente que fala que isso não tem nada a ver. Eu não sei. O fato que das minhas características sempre foi a criatividade, né? E a minha carreira foi pautada por isso, né? Mas você falou do naming. Vou dar só um passinho atrás para contar como é que eu fiz a transição de agência de publicidade, produtora de som, para trabalhar com a escrita. Eu sempre amei escrever. E
Só que eu nunca tinha pensado, chegado a alguma conclusão de como é que eu poderia usar isso profissionalmente. E aí eu fiz um processo que eu também acho super, recomendo demais, que foi um coaching, né? Então foi um trabalho bem profundo, um trabalho longo, que não foi nada voltado para uma coisa totalmente prática, corporativa. Realmente foi um mergulho dentro de mim. E a gente chegou a essa conclusão que a escrita era, assim, vamos dizer, o meu caminho que ia me trazer a maior satisfação e felicidade. Então, eu comecei a trabalhar nisso em várias frentes, e o naming é um deles, né? O naming é um processo que não é muito conhecido ainda, né? É relativamente novo, que é o ato de você dar um nome para uma nova marca, ou, inclusive, para uma startup, e eu tenho feito esse trabalho. E é um trabalho que tem muita ciência, porque é uma coisa que muita gente faz por si só, e às vezes super acerta, como pode ser humano que alguém aí sugeriu. Alguém com uma mente muito brilhante, com certeza, né, Bia? Não é? Não, é genial esse nome, olha, de verdade. Nossa, genial, ela achou genial. Genial, eu sou do ramo. E o Humanize também é muito legal, é um call to action. Também. Vamos humanizar, né? Lindo. Não é uma coisa, né? É uma ação mesmo. Então, tem bastante ciência, porque esse nome, muito mais do que um nome legal, bonito, que soe bem, ele tem que sintetizar o propósito daquele negócio, os valores. E como a gente está falando, as empresas são pessoas por trás daquilo, né? Principalmente as startups, tem sempre alguém ali com um sonho de empreender e tal. Então, você trazer para esse nome a personalidade, às vezes, dos sócios, dos donos, né? Então, é um trabalho muito legal. É o nascimento. Parece que... eu vejo que as pessoas, quando veem o nome, elas falam, nossa, materializou, aconteceu, né? E é um trabalho de muita pesquisa, um trabalho que leva um tempo, assim, para ser desenvolvido, e aí vem as propostas, e eu vejo que as pessoas têm muita satisfação em trabalhar com isso. Nossa, você falou que demora um mês para fazer um naming, né? Uma marca, um nome. Porque é um trabalho que ele é feito com calma, né? Tá. Nesse mês eu faço várias coisas, né? Mas eu quero ter o tempo necessário para pesquisar outras línguas, origem das palavras, enfim, o perfil, né? Que palavras que... Eu sempre faço um briefing dando algumas palavras que não são os nomes, né? Mas que tocam a pessoa, como é que ela se relaciona com aqueles conceitos. Então, é isso. Mas eu também faço um trabalho como redatora para marcas também. Então, assim, eu desenvolvo textos, diversos tipos, né? Institucionais, textos para sites, comunicação interna, inclusive, ou um novo aplicativo. Eu tenho muito prazer em fazer isso e, na verdade, o que eu faço é desenvolver uma linguagem escrita que seja a voz da empresa. Não é simplesmente, ela tem a habilidade de escrever, ela escreve lá um texto. Não, é realmente esse trabalho muito próximo, porque é realmente a voz, né? É a comunicação. E, além disso, eu sou escritora, que é um trabalho que também me dá muito prazer, autora do livro, e eu acho que todas essas coisas aí têm sido muito bacanas. Eu falei para ela que eu amei a capa do livro. Esse foi seu primeiro? Olha, eu já publiquei um livro infantil, mas é um livro assim de crônicas, de histórias. Esse é o primeiro. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui a frase que eu li, que eu achei tão legal. Dedico esse livro àqueles que acreditaram em mim, mesmo quando eu deixei de acreditar. Sim. Então, chega num momento que a gente deixa... Quando você se depara com esse mundo, que é uma confusão, né? Até você saber o que está acontecendo, você desistiu. Estava desistindo. Eu acho que esse livro foi isso, né? Eu, em determinados momentos, era muito difícil, porque eu me comprometia e muitas vezes eu entreguei trabalhos pela metade. Eu tive que interromper no meio. Então, isso era muito desconfortável. Então, chegou um momento que eu falei assim, quer saber? Teve um período, eu falei, eu não vou fazer mais nada, porque eu passo por esse constrangimento, sabe? E eu acho que tiveram pessoas muito importantes na minha vida que me incentivaram. Não, o seu trabalho é muito bom, você escreve muito bem, vamos lá. Então, isso foi fundamental. Inclusive, a gente estava falando que o relacionamento humano, ele é tratamento para as doenças mentais. Olha. E às vezes as pessoas falam, puxa, mas eu, com todos os meus sintomas altos e baixos, eu não consigo manter amigos. É assim,
Você tem uma pessoa com quem conversar? Conversa com ela. Tem uma pessoa que você conhece, não é tão íntima, chama para um café, chama para um almoço. É isso. A troca humana, essa conexão, ela é muito potente, né? Ela traz realmente muita saúde para a pessoa. É o que você falou, é tratamento, né? Olha só que profundo isso. Então, as relações humanas é tratamento. Tratamento. Nossa, lindo, lindo. Isso tem que escrever isso aí em algum lugar. Sim. Maravilhosa essa frase. Dá para tatuar alguma coisa. Ô, Bia, e aqui eu vi a questão da maternidade. Sim. Maternidade e bipolaridade junto. Como é que foi para você? Tá. Olha, a maternidade é um momento maravilhoso, mas ela é um desafio em diversos, Com certeza. esferas da nossa vida. O trabalho é uma delas, né? Como a gente ouve falar o impacto de uma pessoa que tem uma gravidez, que tem um filho, como isso muda no trabalho, como a gente está tentando trazer isso de uma maneira mais compreensiva, né? Mas a bipolaridade, a maternidade é uma coisa muito chata, né? Uma coisa muito complicada. Os dois juntos. Porque eu tive depressão pós-parto, já era meio que esperado uma pessoa como eu ter uma depressão pós-parto. Tá. Porque é um evento hormonal Tá. muito forte, né? Então, eu tive essa depressão, então eu tive que contar com muita ajuda. É esperado, então? Porque o que acontece? Não é obrigatório, mas o Ok. que acontece? Uma pessoa tem transtorno bipolar, chega na gravidez, mexe nos remédios, não vai tomar os mesmos remédios, vai geralmente aliviar. Aí já não fica tão protegida. Tem a coisa hormonal, o turbilhão hormonal, tem o filho, aquele pós-parto, né? Aquele momento do puerpério dificílimo, que as emoções à flor da pele. Uma pessoa não está tomando os mesmos remédios porque está amamentando. Claro. Ou seja, é assim, o gatilho todo. Terreno fértil. Então, é muito comum, assim. Deve ter uma porcentagem aí altíssima, né? Então, nesse momento, imagina, se a depressão já tem um preconceito, que a pessoa é preguiçosa, vagabunda, etc., imagina a mãe que não leva o filho no parquinho, que não dá banho no filho. Então, é extremamente estigmatizado. Então, por isso, no livro, eu falo, tem um capítulo aí só sobre Vou mostrar maternidade. aqui. Tem, eu vi. Vou mostrar aqui para eles enquanto... Vamos lá. Depois vocês vão procurar no Amazon, Eu quero te explicar depois esse louca só quando eu quero. Tá, eu quero saber. Então, eu vou te falar. Posso falar? Termina a maternidade. Pois é. Não, já voei. Não, então, aí a maternidade é esse momento difícil. Então, as pessoas também têm que estar muito... ter uma rede de apoio, né? Isso ajuda muito, uma rede de apoio. Eu tive minha mãe, tive minha sogra, tive meu marido. E aí, determinado momento, voltei aos meus medicamentos, consegui me tratar. E hoje eu tenho uma relação super positiva com meu filho. Mas é muito difícil, esses momentos. É profundo, difícil. A gente tem muita expectativa em relação às pessoas, né, Bia? Quando você falou, imagina a mãe que não leva no parquinho, né? A gente tem muita expectativa de que a mãe tem que ser a pessoa que faz isso, isso, isso. A gente tem uma caixinha para mãe perfeita, né? Perfeita. E nessa caixinha a gente põe todas as nossas expectativas e aí a gente descobre que, na verdade, as mães são pessoas... as mães são humanas e uma vai conseguir levar todo dia, a outra vai levar uma vez por semana e a outra não vai conseguir levar. E, né? não não necessariamente vai ser uma mãe ruim, Exato. né? Vai ser uma mãe... E não são só as mães bipolares que enfrentam milhares de desafios na maternidade, né? Então, eu coloco aí vários desafios que não têm absolutamente nada a ver com as minhas crises, com a minha bipolaridade. No livro eu falo de relacionamento, eu falo de vários aspectos da vida, viagem, etc. Porque justamente como a bipolaridade não me define, eu não ia fazer um recorte só da bipolaridade. Então, eu fiz um recorte da vida, conto a minha vida profissional. Então, e assim, um recurso que eu uso no livro é a leveza, o bom humor, porque já é o meu perfil de escrita. Sim. E o que isso está fazendo? As pessoas estão se aproximando. Porque é muito mais legal você entender uma coisa. Puxa vida, olha que divertido, olha que gostoso de entrar em contato também. Porque se é uma coisa muito pesada, é muito difícil, né? Então, foi a forma que eu encontrei de ressignificar a minha história, rindo um pouco dela, e de chegar até essas pessoas. Por isso que o subtítulo é Histórias para Ler, Rir e Chorar. Que eu acho que faz parte do humano, né? Do humano. E
Quando que você é louca, então, gente? Você viu que eu olhei o livro e falei, não podemos deixar de falar. Não, que mas é eu ia isso? te perguntar, quando será que ela quer ser louca? Não sei. Pois é. Então, essa questão. Eu tenho uma personalidade, que é minha, que eu sou uma pessoa extrovertida. Sou uma pessoa que gosta de estar com amigos, agregadora. E aí, como é que eu vou fazer, né? Eu não estou numa crise, mas eu quero extravasar. Aí vão dizer, a Bia é louca, porque ela é bipolar, né? Ainda mais agora que eu já falei. Agora que você falou. Só que é o seguinte, eu não vou me preocupar em não ser quem eu sou, para que as pessoas não me chamem de louca. Se eu quiser, não vou ter medo de ser quem eu sou. Quer chamar de louca? Tá bom, tô te dando motivo, tô dançando em cima do palco, pode chamar de louca. E no trabalho, tem um exemplo que é muito bacana, que é o seguinte, eu trabalhava numa agência e eles fizeram um evento de fim de ano e eles criaram um prêmio que fez toda a diferença, que era um prêmio animação. Então, 3 pessoas ganharam o prêmio animação. Por acaso, não por acaso, fui uma delas. Mas o que aconteceu com esse evento? As pessoas, elas se descontraíram, né? Porque a gente tem ideia, um evento de trabalho, festa de fim de ano, você tem que ir formal, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque vai pegar mal. Quando eles criam um prêmio animação, eles autorizam as pessoas, verdade. né? Perigosíssimo esse prêmio aí, viu? Perigosíssimo. Não, olha, mas foi maravilhoso. É. Eu acho que as empresas talvez se preocupem com isso, enquanto que foi tão positivo, sabe? E aí teve lá, como eu falei, canta no palco, dança no palco. E teve uma conexão muito grande, né? Então é isso. Se eu quiser enlouquecer, no bom sentido, eu vou. Entende? E não é porque eu sou bipolar. Entendi. Ô, Bia, e o tratamento? É um tratamento para sempre? Exato. Para sempre, então. A partir do momento que você identificou, para sempre você tem que tomar para você ficar bem. Exato. Para você ficar saudável. Para sempre. Isso assusta muito as pessoas, né? Então, tem gente que começa a tomar o remédio, melhora. Quer parar. Para. E aí, o que acontece? Dá ruim, né? Eu mesma já fiz isso. E principalmente quando você entra nesse estado meio de... Você está tomando antidepressivo, entrou em hipomania, jamais. Tô ótima. Estou ótima. Tchau, medicamento. Mas o fato é que, com a experiência, com as vivências, as pessoas vão entendendo que essa gangorra, como você disse, não é sustentável. Ela não é, assim, positiva, né? Porque a maioria dos casos, tudo que sobe, desce. Né? Então, você tem aquele momento eufórico e depois você vai para uma depressão. Então, assim, é uma coisa... Você não leva uma vida linear. Agora, quando você se trata, é vida normal, sabe? Então, eu acho que as pessoas começam a entender que é isso, que vale a pena se tratar. Entende? Muito importante. Vale a pena. Que é isso? É a medicação, é a terapia, é o estilo de vida. Então, assim, vale a pena. Então, por muito tempo, eu fiquei para entender quem eu era quando eu me estabilizei. Mas, peraí, eu gosto de sair ou gosto de ficar em casa? Gosto do Netflix? Então, tem todas essas coisas que ficam passando na cabeça? Sim. Muitas coisas. Quem sou eu? Quem sou eu? Com quantos anos isso? O quê? Que você ficou pensando, quem sou eu? 30 e poucos? Então, com 30 eu recebi um tratamento que eu fiquei estável. Mas era isso. Eu gosto de sair, eu gosto de ficar em casa. Que tipo de música eu gosto? Coisas assim, porque realmente mudam. Eu gosto de comprar, eu sou uma pessoa bem controlada, porque um dos sintomas da mania é esse impulso. É a impulsividade, compulsão em geral. Isso é uma coisa que a gente pode prestar atenção, então. Se eu tenho essa impulsividade em algum âmbito, ou compra, ou em alimentação. Esse é um grande sinal. As compras é um sintoma dos mais comuns na mania. Então, quando a pessoa... E assim, a pessoa contrai dívidas, né? Eu mesma contraí dívidas. Uma vez eu comprei uma televisão maior do que a minha parede. Nossa. Aí você parcela, e aí depois você tem que lidar com o cartão de crédito. Então, assim, quando realmente isso é um sinal bem legal para pessoas que estão ao redor, familiares, tá comprando demais. Tá falando muita bobagem impulsivamente. Demitiu. Ou seja, esses atos de impulsividade são muito frequentes. Nossa, e as consequências, você está me contando, são que o tratamento traz muito benefício, né, Bia? Por mais que você queira, talvez, evitar e falar, ai, meu Deus, não quero descobrir que eu tenho, que eu sou, que eu...
Na verdade, olha só o que você vai evitar, né? Demissão, ou demitir alguém, ou magoar pessoas que você ama. Perder pessoas. Perder pessoas para sempre. Às vezes não volta mais, as pessoas talvez não entendam, né? Não. E não dá mais tempo de resgatar. Financeiramente. Então, tem muitas perdas relacionadas com isso. Muitas. Vale muito a pena você descobrir, você ir atrás, investigar o que você possa ter. Exatamente. Porque, assim, uma vez que eu estive estável, foi justamente esse momento, quando realmente a coisa ficou bem firme, que eu falei, vou fazer o que eu amo. Já sei quem eu sou, sei que a minha vida, eu consigo planejar a minha vida daqui 3, 6 meses. Porque quando você está oscilando, cada dia você vai percebendo como as coisas vão acontecer, né? Por mais que sejam períodos mais longos, será que eu vou estar melhor amanhã da depressão? Será que eu não vou? Não tem muito como você planejar o futuro. E aí, uma vez que você estabiliza, você tem. Aí você consegue. Eu consegui escrever um livro em 1 ano. Então, assim, eu consegui me dedicar a esse projeto por um tempo. Aí eu fiquei um período para procurar editora, sabendo que, ok, se eu arrumar uma editora, eu vou me comprometer com ela, eu vou entregar. Então, as pessoas acham que não. Tem uma baixa, principalmente quem tem hipomania, na hora que se trata, estabilizou. Eu te falei, que vida mais sem graça. Como a vida é difícil. Porque a vida tem tristezas e alegrias para todo mundo. E quando eu estabilizei e senti tristeza, você não sabe a minha alegria. Olha que paradoxo. Não sente tristeza? Não. Quando eu senti tristeza... Por quê? Porque a gente fala, a depressão é tristeza. Não, a depressão é muito mais do que tristeza. Ela pode, sim, ter muita tristeza, ter choro, mas a depressão bipolar é uma doença de energia. A bipolaridade é uma doença de energia. É diferente da depressão. Tem algumas características que são um pouco diferentes. Okay. Porque, assim, às vezes a pessoa está super deprimida, mas ela está trabalhando. O bipolar em depressão, a energia se esvai. Geralmente é aquela depressão que vai para a cama, que paralisa, sabe? Então, e a tristeza não é uma coisa que acompanha muito as minhas depressões. É mais um desânimo, mais uma angústia. Então, quando eu senti tristeza pura e simples, aconteceu uma coisa chata, eu estou triste, estou lidando com isso, fiquei feliz. Isso é tão humano. Verdade. Eu não precisei deprimir, sabe? Eu estou sentindo, consigo lidar com essa tristeza, né? Ou consigo ter uma alegria que não vai me sobrecarregar e me levar numa euforia, sabe? Então, aí você começa a sentir essas coisas e fala, puxa, a vida é boa também, né? É legal. Tem frustrações, tem desafios, mas tem momentos muito legais. Por exemplo, tá aqui. Ai, a gente tá tão feliz. Nossa. Bia, você sabe que a gente tá aqui, mas o nosso tempo vai assim, né? Nossa, a gente conversou o quê? 10 minutos? Acho que dá 10, 12 no máximo. Bia, o que assim, talvez a gente não tenha falado, que assim, toda a sua fala é super importante e tira um estigma muito grande. E é o que você tá falando, vida normal, né, ganhos, planejamento. Então, acho que eu queria que você falasse um pouquinho só dos ganhos. Você conversou já um pouco, mas reforçar os ganhos que se tem quando a gente identifica e também quando a gente dá apoio para as pessoas se tratarem. Eu acho que esse é o nosso papel aqui. Tanto a gente conseguir olhar e falar, peraí, a Bia falou várias coisas que eu acho que está fazendo sentido aqui na minha vida, eu vou procurar ajuda. Ou então eu, como percebendo um amigo, um colega, um familiar, falo, olha, tive acesso a esse conhecimento, dá uma olhada nisso aqui, né? Dá o suporte também, os benefícios que a gente tem em dar o suporte para a pessoa, em ajudar o outro. O quanto isso foi importante para você, né, na sua caminhada, os benefícios que se tem ao assumir, né? E assumir, porque a gente fala... Assumir, sair do armário. Você falou isso. Tirei minha bipolaridade do armário. Tirei do armário, então assumi isso. E alguma coisa que, não sei se ficou alguma coisa que você fala, não posso sair daqui sem falar isso aqui. Então, esse é o seu momento. Nossa, que responsabilidade, que peso. Eu acho assim, muito provavelmente as pessoas, tanto quanto leem o livro, quanto me seguirem nas redes sociais, eu estou postando muito conteúdo informativo e divertido no Instagram, elas vão se identificar. Por quê? Porque a gente está falando isso, de sentimentos, emoções, né? De coisas humanas. E aí tem gente que fala assim, olha, eu acho que eu sou bipolar. Eu acho que o fulano é bipolar. Quem sabe? O médico. Claro. Então, pipocou essa ideia na cabeça, vamos lá, ajuda profissional, sabe? Então, eu sempre reforço isso, olha, eu não sou uma pessoa técnica,
Então, eu não tenho essa capacidade. Claro. Às vezes, as pessoas me escrevem, você acha que eu sou bipolar? Eu falo, eu não sei, mas tem gente que sabe, né? Então, eu acho isso. Eu acho que a gente ser representado, né? Eu vejo... eu tive vários colegas, isso é curioso também, tive vários colegas e chefes que foram ao lançamento do meu livro. Não só pelo carinho que a gente tinha, mas porque eu acho que eles se sentiram muito representados também. Entendi. Olha, eu também estou lá no ambiente de trabalho com as minhas questões, com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Todo mundo tem uma história, Sem né? dúvida. Como você falou, que tem uma pessoa que tem um filho autista, cada um tem os seus desafios, né? Então, eu acho que isso tá acolhendo, tá sendo muito positiva essa repercussão, né? Então, eu acho que é isso, assim, vamos falar mais. Eu estou à disposição para falar mais, sabe? O meu livro, apesar de mostrar aqui, Pode mostrar. Bipolar sim, louca só quando eu quero. Ele é um livro para todo mundo, que nem eu te falei. É um livro para você... as pessoas falam, nossa, eu me diverti demais. Me informei, me diverti. Pô, isso para mim é tudo de bom, né? Então, eu convido as pessoas a chegarem, a me procurarem, se puderem ler o livro, também me contar um pouco, porque é isso, é a minha missão, né? E, assim, muito bacana vocês me chamarem para falar sobre o assunto, né? É tão legal esse espaço, assim, eu sou muito grata, assim, foi muito, muito gostoso. Ah, que bom, Bia. A gente fica muito feliz, muito mesmo. A sua energia é ótima. Desde que você chegou, tudo que você falou, eu sou assim, é assim, gente. Desde que você chegou aqui, pelo menos, é isso que a gente está vendo. Que bom. Super extrovertida, leve, engraçada. A gente está muito feliz de ter conhecido você. A gente falou no começo, né, da nossa conversa aqui, a gente está entendendo que inclusão e pertencimento é a coisa mais importante da vida e do momento, e nas empresas, e nas famílias, em qualquer lugar. E entender como são as pessoas, como são os seres humanos que a gente lidar todos os dias, é o que vai ajudar a gente nesse projeto de humanizar, né? De poder ser humano no seu ambiente de trabalho. Exatamente. Então, esse é o nosso objetivo e a gente está muito feliz de ter trazido você. Muito obrigada por compartilhar a sua história, pela sua missão, pelo seu propósito aqui de desestigmatizar essa questão mental, essa né? questão. Eu acho que, assim, quando vocês me convidaram, eu falei, puxa, como a gente está alinhado, né? Eu acho que, assim, é muito legal quando a gente tem esse mesmo objetivo, né? Essa mesma missão de vamos humanizar. Então, essa é o meu caminho hoje. Então, assim, foi maravilhoso estar aqui, porque a gente realmente está no mesmo barco e acredita nas mesmas coisas, né? É verdade. Bom, muito obrigada, linda. E a gente vai deixar aqui o QR Code, lógico, com os links da Bia, porque a gente está fazendo esse merchan aqui para a Bia, mas porque ela merece demais. Então, tem aqui o QR Code, então entre no Instagram da Bia, que ela bota conteúdo, LinkedIn. como ela está falando, LinkedIn, conteúdo divertido, acessível, que fala a nossa língua para a gente conseguir entender. Entrem lá, comprem o livro e conversem lá com ela, que ela está super à disposição, né, Bia? Estou colocando você à disposição. Super à disposição, por favor, obrigada. Tá bom, gente, muito obrigada. Se você gostou, curtiu, curte aqui, se inscreve no canal e manda pra galera para ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um beijo. Obrigada.